Olá pessoal, chegou a hora de mostrar o programa MZ para vocês, mostrar o como fazer as fases, como executar as fases do método MZ. Com esse método da melhoria do zero, você vai aprender, você será capaz de simplificar a rotina do seu dia a dia, já você será capaz de melhorar o que você faz no seu dia a dia, você é capaz de identificar as dores de forma assertiva, vai conseguir identificar as dores de uma forma mais clara, mais transparente, para que você ache o remédio correto, que você ache a melhoria correta, adequada, a solução certa para você atacar essa dor e não somente um sintoma do nosso processo, do que você faz do dia a dia. Também você é capaz de aprender a quantificar os ganhos de forma numérica. Você vai conseguir mostrar por que a pessoa tem que mudar, por que o processo deve mudar, por que a sua rotina tem que ser diferente. Nada melhor para convencer uma pessoa, ou a pessoa da sua equipe, ou a liderança, ou um chefe, do que mostrar os ganhos, Você saber quantificar os ganhos. Isso já é possível através do método MZ. Você também conseguirá mostrar os resultados rápidos. Ele é um método ágil, então você faz uma melhoria de cada vez e é possível mostrar de forma rápida o seu trabalho, mostrar o seu resultado para poder crescer na carreira, para poder evoluir ou simplesmente melhorar o seu dia a dia. E por fim, você também é capaz de fazer bons planos de ação, porque são eles, finalmente, que vão concluir o que você pensou, que vão arrematar, que vão fazer com que você execute a mudança, a melhoria. Então aprender a fazer um plano de ação é fundamental e eu mostro isso no método MZ, eu mostro isso, o que tem que ser feito, tá? Tudo isso de uma forma bem simples, uma forma bem assim, transparente, bem rápida. E quer dizer que é fácil isso? De jeito nenhum, é uma forma simples, que é diferente de ser fácil, uma forma organizada. Eu acredito muito que a clareza, que o método pode ajudar muito, a definição do que deve ser feito. E se você tem isso de forma bem organizada, de forma clara, isso deixa o método simples. A execução, a prática é que vai tornar isso mais fácil com o tempo, tá? A grande vantagem é que você não precisa trabalhar com mapeamento de processos e não precisa trabalhar na área de processos e também não precisa ser consultor de processo para executar esse método. É claro que, sendo um consultor de processo e fazendo um mapeamento, você pode potencializar as melhorias, mas esse método é justamente para que você consiga fazer de uma forma mais rápida e para pessoas comuns que consigam desenvolver isso na sua rotina. Literalmente, qualquer pessoa pode desenvolver melhorias boas do absoluto zero. Então, assim, não precisa, é a grande vantagem de não precisar ser consultor, tá? Esse método, esse jeito de fazer vai possibilitar que você seja mais produtivo no seu dia a dia, que você aumente o seu repertório, como eu costumo chamar aqui, a caixa de ferramentas, que você mostre o seu resultado, não só o trabalho que você trabalha muito no dia a dia, mas sim o resultado, focando no que pode melhorar mais rapidamente. Você vai conseguir mostrar o que você pode produzir, não só o trabalho que é feito no dia a dia. Isso aí vai possibilitar que você tenha mais tempo, que é o que a gente briga hoje na nossa vida, no nosso dia a dia. Se você tiver mais tempo para poder pensar, para poder escolher o que deve ser feito no dia a dia, eu acho que é um grande ganho para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. E isso é uma vantagem muito grande. Você vai conseguir, através de mostrar os seus resultados, a melhorar na sua carreira, inclusive. Você pode mostrar que você pode mais no trabalho, no dia a dia, então isso vai possibilitar que você consiga até, talvez, pleitear uma nova função, pleitear um aumento, pleitear uma escalada na sua própria carreira, sendo consultor ou não, pessoal. Essa é a grande vantagem. Você pode trabalhar na sua profissão e todo mundo precisa de melhoria. Então você, através de um método de organizar essa melhoria, pode melhorar o seu dia a dia, mostrar resultados e conseguir melhorar na sua carreira. Quem sabe você pode descobrir uma nova profissão também, Gostando de melhorias, querendo evoluir, querendo continuar estudando, querendo dar continuidade nesse passo, você pode sim depois estudar processos, estudar métodos e sim, por que não, entrar na área de processos, entrar numa função de analista de processo, enfim, pode descobrir, quiçá, até uma nova
profissão. E eu tenho aqui para mostrar para vocês uma forma organizada para te ajudar a aprender tudo isso, né? Eu tenho esse método MZ, um método de melhoria do zero. Para quem não viu ainda, eu recomendo que assista um vídeo onde eu falo o que é o método. Esse vídeo eu deixei disponível aqui para que você assista e lá eu falo exatamente o que deve ser feito. Deve ser feito das 3 fases, por isso a simplicidade do método. Eu deixei aqui as 3 fases já para a gente... para ficar claro, para mostrar como ele é simples, né? Ele é composto do diagnóstico, ele é composto depois da solução mais adequada para o diagnóstico que foi feito e, por fim, o tratamento. E por que eu chamei dessa linguagem mais simples aqui? Porque eu acredito que quando a gente está cuidando de melhorias, quando está cuidando de processos, nós somos muito similares a médicos, no que tange a identificar um problema, uma dor e depois solucioná-la. Então eu tenho que fazer sim um diagnóstico bem feito, essa aqui seria a nossa fase número 1, né? Eu tenho depois que achar uma solução mais adequada para o diagnóstico, para as dores que foram levantadas, e depois eu tenho que resolver. Se eu for traduzir isso aqui, eu vou aqui levantar uma lista de dores, né? Eu vou conseguir achar onde está o problema, depois que eu achar e delimitar bem a dor, eu tenho que delimitar bem para conseguir achar o remédio correto, achar a melhoria mais adequada. Porque senão eu posso sim achar uma melhoria que combate apenas um sintoma, que é uma parte só um sinal, que eu não resolvo a causa raiz, ou eu posso resolver sim uma dor, mas ela não é suficiente para o problema. Então eu tenho que saber fazer isso bem feito, né, para conseguir achar um remédio de forma otimizada. Então aqui eu vou delimitar onde eu vou atuar e aqui na solução eu vou saber o que eu tenho que fazer. Aqui na solução mais adequada eu vou chegar à conclusão o que deve ser feito. Eu mencionei aqui a fase do depara, eu vou te levar de um lugar para o outro, né? E depois que eu fiz, já sei o que fazer, eu tenho que fazer o tratamento. E aí sim eu tenho uma forma, como eu vou executar isso, né? Eu descobri já o que, onde eu tenho que atuar, o que eu tenho que fazer e depois eu tenho que falar como eu vou fazer isso, que é através de um bom plano de ação. Pessoal, é isso. O método é simples assim mesmo, tá? É desse jeito que tem que ser executado o método simplificado de melhoria do zero. Se eu fizer bem essas 3 fases, eu resolvo muito os problemas no nosso dia a dia. A maioria deles, eu costumo dizer que o mato é muito alto, né? Sem entrar em mapeamento, sem entrar desenhando processos, eu consigo sim chegar no plano de ação. Repito aqui, é claro que se eu tiver um mapeamento, ele vai melhorar o meu diagnóstico, mas eu vou conseguir fazer ele sem precisar sim, porque nossas melhorias estão aí, nossos problemas são grandes demais, né? Então as melhorias e oportunidades são inúmeras, tá? Então fazendo isso aqui, eu já consigo melhorar muito o nosso dia a dia. Isso quer dizer que é fácil, pessoal? De novo, eu falo, de forma alguma, definitivamente não. Isso aqui quer dizer que ele é simples, tá? Mas é muito possível de executar. Ele não é fácil porque aqui dentro tem muita coisa. Essa parte eu considero bem, assim, detalhada, bem cheio de fases, cheio de técnica para serem feitas aqui, né, que você pode ter a sua, pode ter que desenvolver alguma coisa para delimitar bem a melhoria. Fizer bem feito isso aqui fica mais fácil. Fizer bem feito isso fica mais fácil. Então eu perguntei aqui certa vez para as pessoas, né, qual é a parte mais difícil. Depende do que você já sabe, depende muito de como você executou a fase anterior, tá bom? Isso tudo, pessoal, repito, está detalhado nesse vídeo o que é o método. Peço para que vocês assistam aqui que eu falo detalhadamente dessas fases e eu falo o que deve ser feito, tá? Eu acredito muito que a organização e a clareza do método, como eu estou escrevendo aqui, a simplificação é uma coisa difícil de fazer e foi isso que eu tentei trazer aqui para vocês para executar, né, para conseguir possibilitar a execução. Eu tenho feito isso, pessoal, quase que diariamente, eu atuo em diversos projetos, então eu tenho desenvolvido melhoria de várias maneiras diferentes e eu fico testando isso o tempo todo para poder trazer aqui para vocês. Se mesmo assim tiver
algumas dúvidas aqui sobre o método, né, sobre as fases, eu também gravei um vídeo aqui, deixei disponível para vocês, de perguntas e respostas. Esse vídeo de perguntas e respostas traz aqui, por exemplo, como começar, qual ferramenta eu posso usar aqui, como que eu avalio essa parte aqui do diagnóstico. Eu também, nesse vídeo de perguntas e respostas, eu falo aqui sobre algumas soluções, como delimitar uma solução para a verdadeira dor, não para o sintoma. E por fim eu falo sobre um plano de ação, como fazer um bom plano de ação, como que eu tenho que linkar as ações a cada solução, eu falo como avaliar um plano. Então, nesse vídeo de perguntas e respostas, eu já trago o como de algumas coisas aqui, né, dessas fases que eu já delimitei. Eu deixei disponível aqui também para vocês verificarem, e lá também tem alguns exemplos numéricos. Eu fiz alguns exemplos numéricos, eu compartilhei a minha tela e mostrei exatamente como fazer alguns exemplos, né? Então, se você tiver algumas dúvidas aqui, pode acessar esse perguntas e respostas, ok? Eu queria mostrar para vocês, contar para vocês da onde veio esse método, né? Como que eu cheguei na simplificação de 3 fases aqui, como que eu cheguei na organização disso, né? Eu sou um consultor de processos e eu tenho um time de processos, né? Hoje eu posso dizer que eu sou um treinador de consultores. O meu dia a dia hoje é atuar ou diretamente em projetos ou atuar com a equipe de projetos para levantar os processos das empresas, para levantar as melhorias, e lá eu desenvolvo diversos métodos, de acordo com a maturidade do cliente, eu vou testando muita coisa. Eu ajudo os consultores, né, de processo a desenvolver melhorias de alto impacto na metade do tempo. O meu objetivo é sempre trazer produtividade ao método, tá? E eu falo disso o tempo todo, eu falo disso quase que diariamente, eu só falo de melhorias o dia todo. Eu falo tanto sobre isso, pessoal, que eu acabei abrindo 2 canais. Eu abri um canal no Instagram e abri também um canal no YouTube, onde eu posto os conteúdos e também faço algumas lives lá. Eu faço umas lives com uma certa frequência, falando sobre os obstáculos, falando sobre os atalhos, falando sobre as maiores dificuldades dos consultores, sobre experiências do dia a dia. Eu faço algumas lives que eu chamo de um projeto 555, que é às 5h55 da manhã. Eu faço em alguns dias que eu divulgo, e aí lá eu falo sobre esses conteúdos para ajudar o consultor. Os consultores não me aguentam falar todo dia, né, sobre esses conteúdos, então por isso eu criei esse canal, e lá eu posso falar à vontade, registrar, documentar, que é uma coisa que eu defendo muito, tá? Se quiserem acompanhar o conteúdo, fiquem à vontade nesses 2 canais. O fato de ter um time, pessoal, amplifica muito o método, amplifica muito porque eu consigo testar de formas diferentes, eu consigo testar com pessoas diferentes, cliente diferente, eu vou testando e refinando. Tudo que eu falo, no conteúdo que eu trago para cá também e eu posto lá, é testado, como eu digo, no campo de batalhas. Eu falo disso o tempo todo, de situações reais. Eu falei, isso aqui aconteceu comigo ontem, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. Eu falo dessa forma, muito simplificada e direta, tá? É por isso que eu gosto de trazer aqui somente coisa testada. Eu quero compartilhar com vocês o que tem dado certo para mim e às vezes o que não tem dado tão certo assim. E a procedência desse método veio daí, né? Eu estava falando de melhorias o tempo todo, falando disso quase todo dia, com melhoria de alto impacto. Isso me levou a desenvolver um método, me levou a desenvolver um projeto. Esse projeto chama MI50, é o projeto de melhoria de impacto, de alto impacto, na metade do tempo. É um projeto online também, só que dedicado exclusivamente aos consultores. Ele é dedicado aos consultores que atuam com o processo. É um passo a passo completo para quem quer desenvolver melhorias de alto impacto. É um projeto dedicado aos consultores ou quem já atua em processos, né? Quem é analista de processo, quem já atua com processo, ou quem deseja aqui refinar as suas melhorias, né? Potencializar as suas melhorias. Lá eu falo desde o começo do ESIS até o plano de ação e falo detalhadamente como deve fazer, eu falo detalhes das fases, eu explico um pouco mais dentro desse projeto. Ele também é 100% online, tem um formato de aulas curtas, um formato dividido em fases, bem amigável para que vocês consigam acompanhar a sua evolução, tá?
ele é baseado na rota da melhoria, tá? Essa rota da melhoria que eu mostrei aqui para vocês já. É uma rota de 13 passos, né? Uma rota de 13 passos, desde que acompanha a jornada da melhoria. E eu deixei disponível aqui para vocês já. Vocês podem baixar gratuitamente, pode pegar para vocês. É como se fosse um mapa. Ali tem 13 passos que você tem que seguir para desenvolver a melhoria completa. E aí o método, esse MI50, ele é baseado nessa jornada da melhoria, ok? É uma referência, tá, pessoal? Uma referência da onde eu comecei a desenvolver, registrar, documentar, que eu notei que eu podia ajudar consultores de uma forma mais estruturada, tá bom? E foi a partir desse método que eu percebi que tinha muita gente que não estava me ouvindo, né? Ajudou muitos consultores, mas tem muita gente ainda que eu estou falando de um refinamento da melhoria, estou falando de um alto nível, estou falando de uma melhoria potente, e tem muitas pessoas que estão ainda num degrau de baixo, posso chamar assim. É um degrau que ainda estou precisando descobrir a melhoria, estou precisando desenvolver a melhoria do zero, como eu estou falando aqui. Eu percebi isso, que por que você não faz uma coisa mais básica, uma coisa mais fácil, talvez, para começar? E aí, precisando de uma coisa mais simples. E eu percebi também que havia muitas pessoas que não eram consultores. Algumas pessoas ali que eram pessoas comuns, que precisavam desenvolver melhorias no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, que estavam assoberbados com muito tarefas, assim, que estavam muito cheios de coisas para fazer, não conseguia analisar, e foi daí que eu extraí desse método um método mais simplificado. Eu percebi, né, pessoal, que nós temos que cuidar melhor do básico, tá? Muita gente fala isso, mas eu vejo pouca gente fazendo. A gente tem que cuidar melhor do nosso arroz e feijão, né? Fazer o arroz e feijão bem feito. Eu tenho que cuidar, voltar aqui, sendo consultor ou não, eu tenho que cuidar de fazer bem aquilo, o básico, fazer o arroz e feijão mesmo, fazer aquilo que você faz todo dia, faz bem feito. E se fizer bem feito, você já estará à frente de muita gente. A gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que voltar a prestar atenção para o básico. É isso que chamou a atenção. E aí eu peguei o método, que está aqui, e compilei as partes essenciais para levantamento da melhoria. Eu fui lá e tirei dos 13 passos, eu fui lá, estudei e trouxe para cá as 3 fases essenciais para levantamento de melhoria em qualquer processo. Eu consigo atuar em qualquer processo e com essas 3 fases fazer uma melhoria, tá? Eu testei isso aqui. Eu testei isso aqui em diversas ocasiões e projetos e ele funcionou. Então eu fiz isso e deixei com uma linguagem mais simples, uma linguagem mais acessível, e eu chamei de método MZ. Eu chamei do método melhoria do zero, tá bom?